Oi pessoal, tudo bem? Eu vim gravar para vocês a respeito agora da segunda fase da prova do Revalida, contar um pouquinho da minha experiência para vocês com a prova prática, tá? A prova prática, ela dura 2 dias, sábado e domingo geralmente, tá? No meu ano foi assim. Eu fiz em Brasília, tem vários estados, mas assim, enche muito rápido a inscrição. Quando você vê, eu moro em São Paulo, então eu queria ter feito em São Paulo, mas assim, começou a inscrição, eu acho que eu demorei meia hora para fazer depois que abriu e já não tinha mais campus, já não tinha mais vaga para São Paulo, tá? Então eu acabei ficando assim, não consegui também fazer no Paraná. Então eu acabei fazendo em Brasília, tá? Como que foi essa segunda fase? São 2 dias, cada dia você tem 5 estações, ou seja, uma de cada cadeira, digamos assim, né? São 5 grandes áreas: pediatria, ginecologia, cirurgia geral, clínica médica e saúde pública. Como funciona, gente? A prova lá é dividida em 2 horários, então tem a turma da manhã e a turma da tarde. A minha prova foi na turma da manhã. Começava às 7 horas da manhã, então assim, quem vai fazer, pelo amor de Deus, se organize, chegue meia hora, 1 hora antes, porque eu juro pra você, com muita dor no coração, eu vi gente perder a prova. Chegou na segunda fase e a pessoa perdeu a prova. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu tava entrando assim e o rapaz tava fechando, tipo, depois que eu já tava lá dentro, eu tava próximo do portão e o rapaz tava fechando o portão e quando ele terminou de fechar, ele tava fechando, chegou uma pessoa, ele deixou a pessoa entrar e ele fechou o portão, colocou o lacre, porque eles fecham e colocam um lacre e anotam o horário. Ele fechou o portão, colocou o lacre, e quando ele virou as costas que ele estava saindo, parou um táxi, desceu uma moça desesperada, gritando para deixarem ela entrar, e não deixaram, né? Já tinham fechado o portão, colocaram o lacre, e assim, foi muito triste. Aquilo ficou muito gravado na minha cabeça, e assim, no outro dia, eu nem dormi com medo de chegar atrasada no domingo. Então assim, ó, a gente entra, e eles dividem em turmas por cores. E assim, a cor, por exemplo, eu não, juro pra vocês, não lembro qual foi minha cor. Eles colocam uma pulseirinha de identificação e dividem grupos menores, tá? Então, tipo assim, azul, vermelho, roxo, laranja. E aí eles vão chamando por grupo. Então, tipo assim, eles chamam grupo laranja. Você é do laranja, você fica aqui. Aí esse grupo sai e entra numa antessala e fica isolado por mais ou menos 1 hora. Até o grupo que tá lá fazer a prova prática e sair, tá? Então, com o meu grupo, como que foi? Entrou um grupo, o meu foi o segundo ou terceiro grupo, não lembro de cabeça, assim. Mas chamaram, a gente foi com o grupo todo com um fiscal e a gente ficou nessa antessala mais ou menos 1 hora. Quando a gente entra nessa antessala, eles pedem pra gente não conversar. Você não leva nada, gente, nenhuma caneta, nem para comer e nem água. Eles não deixam você levar nada, nada. É você, Deus e seu jaleco, tá? Mais nada, você não leva nada. Então assim, ó, pra ir, gente, vai de roupa confortável, de tênis, porque assim, é bem cansativa a prova, você fica muito tempo até chegar na prova, porque a gente sai, fica nessa antessala, a gente fica já esperando numa sala junto com todo mundo. Quando eles chamam, aí ali mais ou menos você fica 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Quando eles chamam o teu grupo para essa antessala, você já fica ali mais ou menos mais 1 hora e meia, até o outro grupo terminar, que aí você fica isolado. Imagina, 1 hora e meia, você não pode falar com ninguém, você não pode olhar para ninguém. Ficava todo mundo assim com a cabeça baixa, sabe? Tipo, orando, pensando, meditando o que era possível ser feito. Depois toca uma sirene e eles avisam que o próximo grupo a entrar é o seu. Daí fica um fiscal por cada fileira. Aí vai saindo de fileira por fileira
E aí você entra numa outra antessala e fica ali a tua fileira esperando a que tá lá antes da tua fazer a prova. E aí quando você tá nessa fileira, lá nessa outra salinha esperando o pessoal que tá lá já fazendo a prova, aí cada um ganha um fiscal pessoal. E aí teu fiscal fica do teu lado com o teu pacote na mão. Esse pacote é a tua prova, que vem já identificada, tudo, com teu nome e tudo. Daí ele fica ali do teu lado. Aí quando eles avisam que o próximo grupo, a próxima fileira a entrar, o próximo grupo é o teu, eles tocam uma sirene, que é um tormento, tá? Eles tocam essa sirene e aí a gente se posiciona. São 5 salas e aí se posiciona, entra de 5 em 5 alunos. Se posiciona um em cada porta, tá? Você fica parado aqui e o teu fiscal aqui, ó, do teu lado, para você não olhar para o lado. Você não pode olhar para o lado. Você fica aqui parado olhando para a tua porta, toca a campainha. Quando toca a campainha, a sirene, o fiscal bate na porta, abre, entra, ele entrega a tua prova pro coordenador da sala, que é o médico que está avaliando, né, que geralmente vai fazer o teu checklist, e você entra, se apresenta para a câmera. Porque assim, ó, gente, tem 3 pessoas dentro daquela sala, ninguém fala com você, tá? Então não perca seu tempo em tentar confirmar e conversar, e você pode dar bom dia, ninguém te responde, ninguém fala nada, tá? Então assim, ó, fica o câmera te filmando, fica o ator dentro da sala e fica o teu examinador, tá? A prova é entregue na mão do examinador. O examinador já pega, abre na tua frente, né? Porque vem tudo lacrado e ele tira teu checklist dali de dentro. Aí você se apresenta para a câmera, mostra teu nome, mostra o número do teu crachazinho, do teu crachá de identificação e você... Ali o tempo já tá correndo, tá? Você tem 10 minutos para fazer tudo. E aí, assim, ó, muito importante é que assim que você entre, observa na sala, tem sempre um relógio. E assim, o meu ficava sempre, eu observei nas salas que eu entrei, ficava sempre do meu lado aqui, direito, um relógio grande, assim, de ponteiro. E o que eu fazia? Quando eu ia começar a minha estação, realmente, a ler, casa e tal, atender o paciente, eu olhava no relógio e via quantos minutos eu tinha. Assim, friamente. Porque você precisa saber quanto tempo você tem, senão você fica muito perdido na estação. E aí eu olhei, eu lembro que na primeira estação que eu entrei, gente, foi pediatria. E assim, todo mundo, quem me conhece sabe a minha paixão pela pediatria, e eu sempre quis fazer pediatria, então eu falei, não, eu vou arrasar na pediatria. Estudei tudo que você imaginar na vida, tudo que era possível e impossível, menos síndrome de Down. Tá? Porque eu achava nunca que ia cair síndrome de Down, as síndromes no geral, né? E quando eu entrei, uma coisa que eu preciso lembrar, senão eu vou esquecer de falar pra vocês depois. As estações não vêm identificadas, tá? Então, por exemplo, você entra aqui em cirurgia, você não sabe o que é cirurgia. Você vai descobrir no decorrer da estação. Você entra em pediatria, você não sabe que você tá na estação de pediatria. Você entra na estação de cirurgia, você não sabe nem de pediatria, nem de clínica, nem de nada. Você não sabe. No decorrer da tua prova, você vai conseguir identificar em que estação você tá e você consegue se direcionar melhor, mas ninguém te fala, não vem escrito em lugar nenhum e você não consegue saber, tá? Então, como que eu descobri? Quando eu entrei na sala, me apresentei pra câmera, que eu olhei pra atriz, ela tava com uma boneca no colo. Eu imaginei, bom, tô na estação ou de pediatria ou de ginecologia, tem uma mãe com um bebê, né? E quando eu entrei, o meu caso tava colado na mesa, sabe? Assim, ó. Eu entrei, ninguém te fala nada, gente, então observe tudo. Não tem nada naquela sala que seja em vão. É um grande estalar aí pra vocês, é um grande lance. Observar a sala. Nada que tem ali é à toa, tudo que tem ali algum sentido tem, tá? Então, quando eu entrei, eu vi que tinha um papel colado na mesa, e leiam, porque ou o teu caso vai vir na tua mesa, ou vai vir na parede colado, ou algum lugar vai ter o caso, tá? Então, assim, ó, eu entrei, sentei,
olhei o relógio, e a atriz ali, olhando pra minha cara. E eu li o caso pra eu saber onde eu tava, tá? E o que eu tava fazendo. O caso dizia assim, que era uma mãe que teve um parto em casa, que a criança depois foi vacinada e tal, enfim, mas que a mãe estava achando que a criança estava estranha, que a criança não estava mamando direito e que a criança tinha uma face diferente. E essa mãe vinha em consulta, tá? Era isso o caso, mas não falava mais nada. E aí, eu já sabia eu já tinha tido algumas indicações, tinha lido muita coisa sobre as provas, assim, nada tinha me norteado muito bem, mas algumas coisas eu tinha guardado para mim, algumas coisas que eu vou passar para vocês. A prova é de checklist e você não sabe o que tá naquele checklist, gente. É uma loucura, você meio que tem que imaginar o que o cara quer que você faça naquela estação. É difícil, tá? Mas algumas coisas sempre vão pontuar, sempre vai estar em todo o checklist. Primeira coisa, se apresente pelo teu nome. Oi, bom dia, meu nome é Bruna, sou a médica que vai te atender. Qual é seu nome? João. Trate sempre teu paciente pelo nome. João, você entrou na sala, cumprimentou teu paciente, senta virado para ele de frente, porque até isso tinha no checklist. Se o teu tórax estava voltado para o paciente e se você apoiou os braços sobre a mesa, tá? Se você apoiou os braços sobre a mesa, descontava ponto. Então, gente, é assim, ó. Você pode ter as mãos apoiadas sobre a mesa, mas nunca o ombro, tá? As mãos apoiadas sobre a mesa. Sempre voltado para o teu paciente, sempre tratar teu paciente pelo nome, sempre se identificar e bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Porque teve gente que fez a estação, começou à tarde, terminou 8 horas, 9 horas da noite. E aí, assim, no desenvolver do caso, perguntei pra ela como que tinha sido, o que tinha acontecido e tal. Ela começou a me explicar. E aí, gente, é sempre assim, ó, posso examinar? Eu posso te examinar? E assim, foi minha primeira estação, então assim, eu tinha visto que isso tinha nas provas, nos checklists, porque é muito legal, puxem o checklist de todas as provas dos anos anteriores, que vocês vão ver que muitas coisas se repetem em todas as estações. Essa, por exemplo, de pedir para o paciente, posso te examinar, o paciente vai te autorizar ou não, tá? E aí ela falou, eu falei, posso examinar teu filho? Ela falou, pode. Ao momento que eu falei, posso examinar teu filho? E ela falou, pode. Eu falei, olha, estou procedendo o exame físico. Eles me deram o exame físico, um cartão escrito todo o exame físico daquela criança. E aí eu olhei para a mão do examinador, tinha 5 cartões, porque eu consegui contar. Assim, eu perdi tipo 10 segundos olhando assim, fixa, tinha 5 cartões. O que eu me liguei? Que cada ação que eu fazia correta, ele me dava um cartão. E toda estação isso se repetiu, entendeu? Então, como foi na primeira, eu olhei aquilo e já me liguei. Eu falei, de repente tem em todas. Depois eu falei assim pra ela, deixa eu ver o cartão de vacina do teu filho. Ele me deu um outro cartão. Então eu me toquei que tudo que eu fazia correto, isso acontecia. E realmente foi de fato. Todas as outras estações, eu já entrei com esse macete. Eu entrava e olhava a mão do cara, tinha tipo 3 cartões. E aí, nessa estação, eu só ganhei 4, um cartão ficou lá. Ou seja, alguma coisa eu deixei de fazer, mas era 10 minutos e era a primeira estação e eu ainda estava assim meio perdida, meio me adaptando. E era um tema que eu tinha lido, mas assim, eu não tinha me ligado muito, então tinha muitos detalhezinhos que eu não cumpri. Nessa estação eu tirei 8, me surpreendeu, porque eu achei que eu não ia tirar essa nota toda, tá? Teve uma estação que eu fui muito mal, que foi uma estação de cirurgia, que foi uma estação, depois eu vou explicar, depois eu vou falar de estação por estação para vocês, como que foi, o que tinha na estação, o que era para ser feito. Eu fico muito nervosa, que me dá uma taquicardia louca. E eu fiz o Medicel prático, tá? A prática, o treinamento prático eu fiz.
e aconselho vocês, façam, é muito importante que vocês façam, que vocês participem, gente, porque o que mais tinha era gente lá, e quando o professor chamava, vem você, a pessoa, não, vou ficar só olhando. Gente, vocês não erram se vocês estiverem sentados na cadeira. E ali é bom porque você vê que você só faz merda, que você só fala merda, e que você começa a se perder, e que vira uma loucura, e que você não consegue seguir uma sequência de raciocínio lógico. E meu professor falou pra mim assim, olha, Bruna, eu vi que você começa um raciocínio certo e daqui a pouco você faz uma merdaiada total. Eu falei pra ele, cara, eu fico muito nervosa e eu começo a, sei lá, viajar na maionese, sei lá, foge, me dá um branco, eu fico louca. Aí ele falou, ó, é o seguinte, a gente tem uma estrutura no cérebro que chama amígdala cerebral. E quando você tem estresse, taquicardia, descarga adrenérgica, você fica nervosa, bloqueia essa amígdala cerebral. E a amígdala cerebral ela é responsável pelo raciocínio lógico. Ou seja, bloqueou teu raciocínio lógico, tudo aquilo que você tinha gravado, que você tinha estudado, que você tinha planejado, você faz merda. Então, tome alguma coisa para diminuir essa taquicardia. Tome propanolol. Não é que eu tô indicando para vocês tomarem, tá, gente? É minha experiência. Ele falou, só que não faça isso no dia da prova. Tome, venha um dia pra cá pro treinamento prático e vê se surte efeito. E foi o que eu fiz. No dia seguinte eu tomei um propanolol de 5 e fui. Aí cheguei lá, falei, na primeira estação eu não fui, porque foi chamado um outro aluno. Na segunda, ele perguntou quem tava como voluntário que queria ir. Eu falei, não, eu quero ir. E, gente, surpreendentemente, eu sentia que eu estava nervosa, mas eu não tinha taquicardia. E eu consegui fazer a estação super bem, tranquila. E o que eu fiz no dia da prova? Propanolol, tá? Me ajudou demais, demais. Eu sentia que eu tava naquele, sabe? Naquela vibe nervosa, de ansiosa, mas eu não tinha taquicardia. E isso me ajudou pra caramba, pra caramba. Então, assim, a prova prática, gente, é uma coisa sinistra, cara, sinistra. Quando você dá os 10 minutos, faz pé, toca a campainha e o teu avaliador fala, acabou, doutor, acabou o teu tempo. Você fala, então, acabou o teu tempo, doutor, se retira da sala, por favor. E pronto, se você não fez nada naqueles 10 minutos, já era. São 10 minutos, é você e Deus. Porque o ator, geralmente, ele te confunde, ele começa a te levar por uns caminhos que se você deixar, ele, sabe, tipo, ele se perde, tem ator que te ajuda, tá? Que ele meio que te dá umas informações que meio que te norteia. E tem alguns que sacaneiam mesmo. Tem alguns que eu percebia que, tipo assim, eu conversei com colegas depois que falavam, mas o meu me falou isso, mas a minha não falou. Então, assim, isso é subjetivo. Alguns atores vão te ajudar, outros não, tá? Como o vídeo já tá comprido, 18 minutos, eu vou deixar para fazer um outro vídeo para falar para vocês de estação por estação, o que caiu, o que pegou mais, o que entrou na prova, e umas outras dicas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida pode mandar aí, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês quiserem saber assim mais a fundo a respeito da prova, que de repente não abordei no vídeo, ou até para me dar uma ideia de abordar no próximo para vocês, tá bom? Beijão, fica com Deus.